De uma hora para outra, pessoas iam dormir e não acordavam mais. Se você desse uma chacoalhada, ela até despertava. Aí comia alguma coisa, ia ao banheiro, mas sempre se arrastando pela casa, cansada, como se tivesse passado 2 dias sem dormir. Então ia para a cama de novo, talvez para um sono sem fim. Este sono, mais do que mórbido, matou 5 milhões de pessoas. Depois sumiu, sem deixar vestígio algum. Até hoje, ninguém sabe que vírus ou bactéria causou aquilo. Foi uma das pandemias mais violentas da humanidade. E fora ter ganho um nome, encefalite letárgica, ou inflamação no cérebro que deixa você pregado, a doença continuou envolta em mistério. Mesmo assim, a praga quase não chamou atenção. É que logo depois surgiu um vírus bem pior, o H1N1. No começo, não parecia grande coisa. Quase todo mundo que pegava acabava sarando. O problema, uma hora, tinha tanta gente infectada que a taxa de mortalidade de 2,5% foi o bastante para transformar meio planeta no inferno. Escavadeiras passaram a abrir valas para enterrar montes de corpos embrulhados em lençóis. Chegou uma hora em que parentes das vítimas deixavam os corpos na rua para serem recolhidos. Era a gripe espanhola. Ela só surgiu entre 1918 e 1919, mas foi o suficiente para matar 50 milhões. Mais que o dobro de mortos da Primeira Guerra Mundial. Qual a chance de um estrago desse tamanho acontecer de novo? Os vírus e as bactérias são mesmo uma ameaça tão grande? Para entender a resposta, é preciso conhecer bem estes micro-organismos. Somos apenas passageiros num mundo dominado por eles, a começar pelo seu corpo. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. E para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis, onde água e comida jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais, gordura e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Suas axilas são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas de que elas gostam. É isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Se elas dominam por dentro, não é diferente do lado de fora. Se existisse uma enciclopédia de 30 volumes listando tudo o que vive nesse planeta, 27 seriam para descrever vírus e bactérias. Eles formam literalmente uma população de peso. Caso desse para colocar na balança todas as coisas vivas do mundo, incluindo bichos, plantas e tudo mais, 80% do peso total viria dos micróbios. Nem precisa dizer que essa maçaroca de vida invisível coexiste em razoável harmonia com a gente.
Dentro do corpo, os micro-organismos limpam o intestino, ajudam na digestão, fabricam vitaminas, são tão vitais quanto células humanas. Mas, se elas dão a vida, também sabem tirar. As bactérias só vivem em harmonia com a gente quando estão nas partes certas do corpo. É um equilíbrio pouco estável. Até as que moram no jardim do Éden da sua pele podem ser mortais, se forem parar na corrente sanguínea. Mesmo assim, elas não causam tanto medo quanto outro protagonista do microcosmo, os vírus. Muita gente trata vírus e bactérias como se fossem a mesma coisa. Em muitos casos, os dois até causam as mesmas doenças, como pneumonia e meningite. Mas não. Um é tão diferente do outro quanto um ser humano de um programa de computador. As bactérias são seres vivos, como qualquer outro. Respiram, comem e se locomovem. Basta haver nutrientes por perto e elas vivem e se reproduzem à vontade. São donas do próprio nariz. Os vírus não. Para começar, os vírus são bem menores. Se eles tivessem o tamanho de uma pessoa, as bactérias seriam da altura do Cristo Redentor. E mais importante, são incapazes de fazer qualquer coisa sozinhos. Imagine um programa de computador ou um DVD. Um vírus é basicamente isso. O software ali é um pedacinho de código genético impresso num pacote de proteínas com as instruções de como reproduzir o vírus. Mas não há o hardware. O vírus é inerte como uma pedra, sem o poder de respirar e comer para gerar a sua própria energia e com ela se reproduzir. Mesmo assim, a vontade de se multiplicar está lá, igual a você e as bactérias. Ele foi feito para gerar descendentes. Mas como fazer isso se você é uma pedra? Pegando uma carona em quem pode. Ou seja, nas células dos seres vivos. Cada célula é uma fábrica de fazer novas células, usando nutrientes como peças de construção. O que o vírus faz, então, é invadir a célula, tomar o controle das operações, transformá-la numa fábrica de novos vírus, num zumbi a seu serviço. Só continuamos vivos em meio ao bombardeio de vírus que levamos por um motivo. Nosso sistema de defesa é incrivelmente complexo. Seu objetivo é lutar contra esses invasores e vencer a qualquer preço. A defesa começa na pele. Ela funciona como uma armadura, por um motivo que pode parecer mórbido. A pele é coberta por células mortas. E os vírus não infectam células mortas, porque estão mortas. Não tem como virar fábricas de novos vírus. Bom, já que a pele não deixa, os vírus precisam entrar pelos nossos furos. Nariz, boca, genitais, ou ir direto para a corrente sanguínea, geralmente via mosquito. Mas é quando conseguem entrar que os vírus e outros invasores se deparam com nossas armas mais sofisticadas, os linfócitos. Os linfócitos são células feitas para matar. Elas atiram primeiro e perguntam depois. Mas como o corpo sabe quais vírus existem por aí? Ele não sabe. Então, atira para todo lado.
produzindo linfócitos capazes de reconhecer qualquer combinação de proteínas possível. Se um vírus estranho penetrar no seu corpo, um desses bilhões de linfócitos vai reconhecer a célula infectada. E quando isso acontece, o linfócito começa a se dividir, gerando um exército de clones especializados em destruir a célula contaminada com aquele vírus. Uma vez que o exército de clones se forma, ele fica para sempre no seu corpo. Continua fazendo a patrulha para o resto da sua vida. Mas, se essa OTAN dentro do seu corpo é tudo isso, por que não vencemos os vírus de uma vez? É que os vírus têm um outro grande aliado no planeta: nosso modo de vida. Há alguns milênios atrás, o homem descobriu um modo de vida mais eficiente que a caça, a agricultura e a criação de animais. A fartura de alimentos fez a população se multiplicar. Agora, a vida de um vírus letal não seria mais tão difícil como antes, quando a humanidade vivia em pequenos grupos. Do ponto de vista deles, a oferta de corpos para invadir estava uma beleza. Mas, de onde esses vírus viriam? Simples, dos animais que estavam por perto. Com os primeiros criadouros, passamos a conviver com quantidades industriais de fezes, urina e outras secreções do gado. E variações mais letais destes micro-organismos começaram a aparecer no gado. Era questão de tempo para que algum vírus assim saltasse para nós. E foi o que aconteceu. O vírus do sarampo é parente de um que ataca o gado, o da peste bovina. Ou seja, o vírus dos bois passou por uma mutação genética e adquiriu o poder de invadir pessoas. Invadir e agora matar sem dó. Sarampo parece besteira para quem passou pelas vacinações em massa contra a doença, como você. Mas até hoje, nas áreas onde não há vacina, o sarampo mata mais de 500 mil de pessoas por ano. Se o sarampo veio da criação de bois, a gripe é um filhote dos chiqueiros e galinheiros. O caminho da influenza começou nas aves selvagens, que carregavam o vírus sem ter como infectar humanos. Mas a civilização deu um jeito disso acontecer. Durante suas migrações, os pássaros selvagens acabavam bebendo água nos reservatórios das criações de galinha e também faziam suas necessidades por lá. Aí, as galinhas bebiam a água contaminada pelas fezes e pegavam o vírus. Como galinhas e porcos sempre foram criados meio juntos, não demorou para que surgisse algum vírus mutante dessa gripe aviária capaz de atacar os suínos. Aí, foi questão de tempo para surgir uma variação que infectasse o homem. No caso, o vírus da gripe humana. Mas a festa do influenza não parou por aí. Os porcos ficaram vulneráveis à gripe humana e à aviária, além de terem a gripe exclusiva deles. Então, até hoje, acontece uma suruba genética lá dentro. E versões novas e imprevisíveis do vírus continuam aparecendo. É por isso que todo ano surge uma gripe diferente, que o nosso sistema imunológico não conhece. No fundo, qualquer uma delas pode ser chamada de gripe suína,
pois todas são geradas nesse misturador de vírus, que são os porcos. Se a cada ano vem uma gripe nova, em intervalos mais longos aparecem algumas realmente violentas. Foi o caso de 1918. Apesar do sistema de saúde hoje ser bem melhor que o do começo do século XX, os criadouros de vírus também são. Hoje, há 1 bilhão de porcos no mundo e quase 3 galinhas por habitante. Se o consumo de proteínas continuar crescendo nos países em desenvolvimento, estes números vão triplicar e a chance de aparecer novas gripes mortais também. Não dá para prever o que pode vir por aí. O HIV, por exemplo, só não é transmissível por mosquitos, como a dengue, porque não sobrevive dentro do inseto. Mas basta uma mudança simples para que isso aconteça. Para o nosso alívio, o atual coronavírus não é transmitido por mosquito. É transmitido por pessoas. Assim, fique em casa. Mas talvez você diga: não aguento mais ouvir isso. Agora, imagine se você morasse em Israel há 3.000 anos atrás. A lei dizia: enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa precisará morar sozinha, fora do acampamento. E olha que naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram e Netflix.